Querido irmão e querida irmã, mais um Vida Devocional para que Deus possa falar grandemente aos nossos corações hoje, né? Espero que você tenha dormido em paz, tranquilidade. Espero que vocês estejam com suas forças renovadas para mais um dia, para glorificar a Deus, para fazer o nome de Cristo conhecido, para ter a alegria da salvação em nossos corações e que possamos transbordar essa alegria para mais e mais pessoas. Esse é um momento especial. É o dia que Deus fez para que possamos viver esse dia para glorificar a Ele. Então, se alegre. Se alegre em minhas dificuldades, as angústias da vida, aos problemas que nós possivelmente teremos nesse dia. Mas tenha sempre em mente no seu coração glorificar a Deus. Amar a Deus com todas as suas forças e amar ao próximo também. Que aí é o resumo dos 10 mandamentos, né? Hoje nós falaremos mais uma bem-aventurança. Nós estamos aí numa série de devocionais nas bem-aventuranças e hoje nós estaremos falando mais uma delas. Então, nós estaremos falando sobre a quarta bem-aventurança, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu queria que o irmão ou a irmã abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, verso 6, que diz o seguinte, olha: bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça, pois serão fartos. Primeiro, antes de começar o nosso devocional, eu queria que o irmão e a irmã estivesse colocando seu pedido de oração aí no chat, que é a sua TV missionária, Vida Devocional, esse momento para nós lermos um pouco e meditarmos nas Sagradas Escrituras, mas também orar pelo seu pedido de oração. Então pode colocar aí no chat. Também, se possível, colocar de onde você está falando, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês, tá bom? Mas eu queria antes orar por esse momento aqui, para Deus abençoar, para Deus falar grandemente aos nossos corações através da sua palavra. E que possamos ser consolados e ser confrontados e ser encorajados por ela para vivermos uma vida cristã digna diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo irmão e a irmã que está ali do outro lado da telinha, nos assistindo, participando desse momento aqui de devocional conjuntamente conosco. Fala grandemente aos nossos corações, nos usa como instrumento em suas mãos. Que essa bem-aventurança, meu Pai, nos encoraje, nos repreenda, mas também nos console, que esse entendimento da justiça que vem de Ti possa consolar os nossos corações e nos alegrar, mesmo em meio a situações adversas. Assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Lembra que eu já em algum dos devocionais sobre a bem-aventurança, que eu falei da visão que Charles Spurgeon tinha das bem-aventuranças. Ele via as bem-aventuranças como uma escadaria, né, que nos levava à luz. E é interessante, né, ver as bem-aventuranças como cada uma como um degrau que nos leva mais próximos de Deus. E sempre na perspectiva, irmãos, que o que nós estamos estudando aqui, vendo sobre as bem-aventuranças, é voltada para o cristão. É voltada para você, mulher, homem, adolescente, jovem, criança que está nos assistindo e que entendeu, que foi tocado pelo Espírito Santo e que entende Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, é especial ver o cuidado de Jesus para com seus filhos. O cuidado de Jesus para com as suas ovelhas, porque somos ovelhas e Jesus é o bom pastor. E como ele nos ensina e nos instrui a estarmos caminhando mais próximos para Ele mesmo como Deus. Então, veja as bem-aventuranças como esses degraus que nos levam mais próximos de Deus. Nós vimos, por exemplo, sobre os humildes de espírito. Vimos também sobre os que choram pelos seus pecados. Mas também vimos pelos mansos, a importância da mansidão. E a mansidão é totalmente diferente de ser abobado, ser uma pessoa dócil ou uma pessoa que facilmente
enganada. Não é isso. A gente viu já sobre isso. E se você que está aí agora nos vendo, é a primeira vez que você está vendo esse programa, você pode ir lá na nossa IPP Play e você vai ver que tem, nós falamos mais sobre essas outras bem-aventuranças. Mas, irmãos, quando nós olhamos para essa quarta bem-aventurança, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que somente os verdadeiramente convertidos têm fome e sede de justiça. Spurgeon, quando prega sobre essa bem-aventurança, ele fala o seguinte, olha, assim que o Espírito de Deus lhe dá vida, ou seja, dá vida ao homem, e o faz realmente bem-aventurado, o homem começa a almejar a justiça diante de Deus. É quando nós fomos tocados, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, e fomos convertidos, e entendemos a salvação que é em Cristo Jesus, é que nós começamos a almejar a justiça diante de Deus. Este homem, ele sabe que é um pecador e que como tal é iníquo, é impuro, é um pobre de espírito que precisa da ação divina em sua vida. E que, portanto, está condenado no tribunal do Altíssimo. Mas ele, irmãos, esse homem que entende que está condenado nesse tribunal, ele quer ser justo. Ele deseja que sua iniquidade, o seu pecado, seja removido. E que a contaminação do seu passado seja apagado. Então, quando tal pessoa vê que Cristo morreu no seu lugar, no lugar de pecador que nós somos, ele entende como os pecados dos pecadores são removidos. E quando compreende que Cristo fez uma justiça perfeita, não para si mesmo, não para o próprio Cristo, mas para nós, os injustos, ele entende que por imputação, ele é feito justo aos olhos de Deus, por meio da justiça de Jesus Cristo. Depois que esse homem, irmãos, descobre que Cristo é justiça, no que concerne a justificação, este homem anseia, em sua natureza justa, a busca incessante pela justiça. Olha como é interessante, irmãos. O homem sem Deus, ele não busca a justiça. Por um motivo simples. Porque esse homem está morto. Quando o pecado entra no mundo, ele dá vazão, o homem dá vazão. Na queda do homem, dá vazão que o pecado entra no mundo. Ele atinge todas as áreas. Social, ecológica, psicológica, física, todas as áreas está corrompida pelo pecado. E, irmãos, quando nós entendemos que o homem está morto, nós concluímos que esse homem morto espiritualmente, ele nem tem fome e nem tem sede. Repare para uma pessoa morta, fisicamente. Ele não busca mais se alimentar e nem matar a sua sede, porque ele não tem mais esses desejos, essas vontades, porque ele está morto. Da mesma forma, irmãos, o homem que não tem Deus, ele não tem sede e nem fome. Mas, quando nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, aí sim, nós teremos fome e teremos sede de justiça, porque a justiça de Deus através de Cristo foi imputada a nós, foi colocada em nós. E quando Deus nos olha agora, nos olha com os olhos de Cristo, com as lentes de Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. E eu queria ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, a partir do versículo 21.
vai dizer o seguinte: aqui, nesse trecho, do versículo 18 ao versículo 25, Pedro está falando sobre a vida exemplar do cristão. Como o cristão deve agir nos seus serviços e como você deve agir nas suas atitudes para com o outro. E ele vai falar o seguinte, uma coisa interessante aqui. A partir do versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertedes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha como é interessante aqui. Pedro nos dá o exemplo do próprio Cristo e fala que ele morreu nesse madeiro pelos nossos pecados, para que nós, agora mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus. E em consonância com essa afirmação, o próprio Paulo vai nos dizer que nós somos mortos para o pecado e agora nós somos servos da justiça de Deus. Já pararam para pensar porque existe tanta injustiça? Porque existe tanta guerra sem sentido? Porque nós pensamos em nós mesmos e não no próximo também? Porque nós só queremos o bem para nós, mas não para o outro? Porque vem a nós primeiro e o vosso reino é deixado de lado. Existe uma frase interessante, quando uma pessoa pensa em si próprio, a frase é: primeiro venha a nós, né? Mas às vezes o vosso reino, nada. E Spurgeon continua falando sobre essa bem-aventurança o seguinte, olha: depois que é regenerado e justificado, ainda deseja com ânsia a justiça noutro sentido, quer ser santificado. O novo nascimento, irmãos, é o começo da santificação, e a santificação é a continuação da obra começada na regeneração, de tal forma que o homem bem-aventurado clama: Senhor, ajuda-me a ser justo em meu caráter. Tu me amas de verdade, tu amas a verdade no íntimo. Conserve pura toda a minha natureza. Não deixes que a tentação assuma o controle da minha vida. Subjuga o meu orgulho, corrige meu juízo. Mantém calma a minha vontade. Faz-me um santo no templo mais íntimo do meu ser. E logo faz que minha conduta para com meus semelhantes seja em todos os aspectos tudo o que devo ser. Conceda-me que fale de tal maneira que sempre creiam na minha palavra. Concede-me que atue de tal maneira que nada possa me acusar de injustiça, que minha vida seja transparente. Conceda-me que, na medida em que for possível, a vida de Cristo seja escrita outra vez em minha vida. Esse é o desejo do verdadeiro transformado em Cristo.
é que ele seja santificado todos os dias. Já parou para pensar? Se as nossas atitudes estão sendo feitas, realizadas com justiça, com santificação, pensando nas coisas de Deus, ou se de fato estamos presos aos nossos pecados, ao nosso egoísmo. Será que a injustiça do outro me afeta ou estou aquém dessa injustiça por falar que eu não faço parte disso, não é culpa minha? Será que estamos lutando para que a justiça seja feita? Infelizmente, nesses momentos que estamos vivendo hoje, na política, por exemplo, se eu defendo ideologia A, pensamento B, posições políticas C, se eu sou do C, quem sofre injustiça no A ou no B, eu não estou nem aí, porque eles que se resolvam. Irmãos, o cristianismo não é assim. O verdadeiro cristão não quer injustiça em nenhum lado. O verdadeiro cristão quer que a justiça seja estabelecida. Como estamos no nosso processo de santificação? Nós estamos, como diz essa bem-aventurança, buscando e tendo sede e fome de justiça? Ou será que estamos presos em nossos negócios? Estamos presos no nosso cotidiano e nas demandas da minha família, do meu trabalho, dos meus amigos, e eu não penso nisso? Ah, irmãos, que deixemos de lado esse evangelho barato. Esse evangelho que não requer e não cobra de nós uma postura mais ávida e mais ativa diante das verdades bíblicas. Esse evangelho que só quer consolar e dar e passar a mão na cabeça dos cristãos, visando só lucro, só dinheiro. Se você pagar, tá tudo bem. Você viva a sua vida. Irmãos, esse não é o verdadeiro evangelho. Ele requer de nós que tenhamos fome e tenhamos sede de justiça. E uma segunda coisa que nós olhamos nesse texto e também em toda a Bíblia é que a Bíblia como um todo vai nos apontar 3 aspectos da justiça. Primeiro é o aspecto legal. A justiça legal é a justificação. É o relacionamento correto diante de Deus. E como nós falamos no primeiro ponto, esse relacionamento é o novo nascimento, está relacionado com o novo nascimento. Lembremos que antes de Cristo, antes de entendermos a salvação, a ira de Deus pairava sobre nossa cabeça. E esse homem, e essa mulher, esse ser humano, sem Deus, ele é considerado inimigo de Deus. Está morto em seus delitos e pecados, seus pecados de omissão e de comissão. E eles precisam da graça que é em Deus. Mas como Martinho Lutero, estudando a carta aos Romanos em grego, descobre: o justo viverá pela fé.
E nesse mês da reforma, nós pensamos e olhamos esse texto, esse momento especial histórico do cristianismo, com os olhos de gratidão por saber que Deus usa homens comuns para coisas extraordinárias. E nós, agora entendendo esse texto, compreendemos que é Deus que imputa a justiça dele em nossa vida. E por isso que nós viveremos, porque nós vivemos pela fé, crendo na ação poderosa de Deus, no sacrifício do seu Filho naquela cruz. Mas também, irmãos, um segundo aspecto da justiça é a justiça moral. Justiça moral é a justiça interior do coração, mente e motivação. Está relacionado à vivência dos preceitos de Deus. Faz parte da vontade preceptiva de Deus. São seus preceitos e mandamentos. O mesmo apóstolo Pedro, que nós falamos no começo dessa meditação, vai nos apontar que nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E a partir desse momento, do novo nascimento, nós agiremos e viveremos de forma diferente. Se roubávamos, não roubamos mais. Se mentíamos, não mentiremos mais. A justiça moral tem a ver diretamente com a nossa santificação. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Algo que nós podemos perceber no cristianismo e nas igrejas evangélicas do Brasil é que falta o comprometimento com o discipulado para apontar a importância da santificação na vida do cristão. E essa santificação é paulatina. Entendendo que a santificação tem dois aspectos específicos. Tem a santificação posicional, que agora somos santos diante de Deus pela justiça que foi nos imputada, mas tem a santificação progressiva. Essa santificação que ao decorrer da nossa vida aqui na terra nós nos esmeramos mais e vivemos mais a Bíblia. E é essa segunda que eu estou falando. É essa segunda que tem sido negligenciada por muitos cristãos. Como é que está a sua vida devocional? Sua vida devocional tem sido um fracasso na sua vida? Forte, né? Infelizmente, é a vida real de muitos dos cristãos. Como é que tem sido a sua vida devocional? Sua oração? Sua meditação diária nas Sagradas Escrituras? Suas atitudes demonstram se Deus é ou não é importante para você no seu dia. Porque se ele for importante, você vai buscar ele. Se ele não for importante, ele vai sempre ser deixado de lado. Será que, de forma prática, a nossa vida devocional tem sido um fracasso? Ou tem sido uma bênção diária? Pense nisso. Pense nisso. O mesmo Charles Spurgeon vai nos dizer que quando ele tem tudo isso, deseja com veemência a presença da graça. Tem sede de ser mantido na retidão. Quando subjuga algum mau hábito, tem sede de abater todos os demais. Se admitir uma virtude, tem sede de adquirir mais atitudes, mais virtudes na vida. Esse mesmo homem e mulher, ser humano que seja, percebe os seus defeitos e se lamenta por eles e continua tendo sede de viver uma vida reta, uma vida justa diante de Deus.
E o foco desse homem, dessa mulher, é ser mais e mais parecido com Cristo. Mas também, um terceiro e último aspecto da vida, da justiça, é a justiça social. E eu quero deixar de antemão aqui falando que essa justiça social não é a justiça pregada pela esquerda, pela ideologia esquerda. Não é. Esqueçam isso. Não tem nada a ver. Alguns vêm falar que Atos 2 é socialismo, porque Atos, né, prega o socialismo, que as pessoas dividiam seus bens. Não tem nada a ver. Nada, nada, nada. Zero. Mas o cristão, irmãos, é chamado para as boas obras. Efésios 2. Porque nós somos feituras de Deus em Cristo, chamados para as boas obras. O próprio Charles Spurgeon vai falar também que essa pessoa que entendeu a justiça de Deus, que foi salvo e que foi convertido pelo Espírito Santo, tem fome e tem sede de justiça. Não tem fome e sede do seu próprio partido político, que ele suba no poder, não é isso. Mas sim tem fome e sede de que a justiça seja feita na terra. Esse homem não tem fome e sede de que suas próprias opiniões prevaleçam e de que seu próprio grupo ou denominação aumente seu número e influência, mas que deseja efetivamente que a justiça assuma a primazia. Este homem não pretende influenciar seus semelhantes de conformidade com as suas próprias fantasias, mas deseja poder influenciar efetivamente seus semelhantes no relativo ao justo e o verdadeiro, pois sua alma está ardendo com esse desejo especial. Justiça, justiça para si mesmo, justiça diante de Deus, justiça entre os homens. É isso que esse homem e essa mulher anela ver. E é disto que ele tem fome e tem sede. E é por isso que Jesus disse que esse homem é bem-aventurado. Não é porque ele abraçou partido A ou partido B, não, irmãos. Mas ele entendeu que, como semelhante de outros homens e mulheres, ele quer que a justiça de Deus seja estabelecida na terra. A pergunta que eu te faço é, e a pergunta prática, em quem nós temos votado? Esses homens têm agido com justiça ou com injustiça no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no Brasil como um todo? As ações desses políticos têm trazido justiça ou injustiça entre os homens? Isso de forma de forma mais abrangente, mas de forma mais restrita. Nós estamos sendo agentes da justiça de Deus? Ou nós estamos pensando em nós próprios? E algumas aplicações práticas. Fomos salvos pela justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por nós para vivermos em novidade de vida. O cristão verdadeiramente transformado vive diferente. Vive a partir dos princípios da Bíblia e não estabelecendo os princípios do mundo para tomar suas decisões e suas convicções e suas reações e ações. Nossa relação com Deus, irmãos, deve ser de retidão e obediência, obedecendo aos interesses de Deus em detrimento dos nossos próprios. Deus deve ser o centro das nossas vidas. Devemos agir com justiça para com as pessoas que são ao nosso redor, vendo-os como servos do reino de Deus, assim como nós próprios. E por último, devemos lutar pela justiça. Um verdadeiro cristão não se contenta com erros cometidos em todos os âmbitos da sociedade.
Ele não passa pano para erros de quem quer que seja. Mas ele anseia da justiça de Deus. Porque o versículo vai concluir: porque serão fartos. Que busquemos a justiça de Deus, irmãos, nas nossas vidas. Eu quero orar pelo seu pedido de oração agora. E quero desejar para você um ótimo dia. Um dia em que nós possamos agir e viver as bem-aventuranças de Cristo. E que nós possamos ser, meu Deus, irmãos, exemplos de Deus, exemplos de cristãos que servem a Deus no nosso dia a dia. Eu quero orar pelo seu pedido. Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui nos assistindo na IPPTV. Te pedimos pelos desempregados. Te pedimos, meu Deus, por aquelas pessoas que estão doentes, internadas em hospitais. Te pedimos por famílias que estão em conflitos, marido com mulher, pais com os filhos, sogro com a nora, sogra com o genro. Tem misericórdia dessas pessoas, meu Pai. Que eles possam viver em harmonia, que eles possam se resolverem para viver para a sua glória. Te peço, meu Deus, pelas pessoas que estão doentes nas enfermarias, nos hospitais, nas UTIs. Tem misericórdia desse povo. Vem com a sua mão, curando, tirando essas doenças, para o louvor da sua glória. Te pedimos pelos nossos políticos que ajam com justiça, pensando no povo e para o benefício do povo e não para seus próprios benefícios. Nos ajuda a escolhermos melhor os nossos candidatos. Que eles possam pensar, entender que o trabalho deles tem que ser para a população, para o benefício da população. Nos ajuda como cristãos a sermos luz onde estivermos, a sermos sal aonde estivermos e que possamos fazer o seu nome conhecido. Nos ajuda, nos fortaleça, meu Pai, assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você, meu querido irmão e irmã, tenha um dia abençoado e que seja abençoador para outros. E que nunca se esqueça, Cristo nos resgatou para novidade de vida. Então seja exemplo, seja sal e luz aonde você estiver. Deus abençoe.